Então, gente, o que nós queremos fazer aqui hoje com vocês é uma introdução à análise térmica, né, e estudos de compatibilidade fármaco-recipientes. Obviamente, gente, isso é uma introdução, né, é um início de um assunto, e nós, obviamente, não vamos aqui abordar o tema nesse momento com a profundidade que ele exige, né, mas existem muitas dúvidas, né, de pessoas na indústria farmacêutica a respeito do que é exatamente análise térmica, né, e é sobre os estudos de compatibilidade, né. Como que nós podemos utilizar a análise térmica para fazer esses estudos? Eu posso dizer para você que a utilização da análise térmica para os estudos de estabilidade, de compatibilidade, desculpe, é algo reconhecido no mundo inteiro, né? Não existem dúvidas, não pairam dúvidas sobre se a análise térmica, de fato, pode ajudar nessa questão dos estudos de compatibilidade, né? Então, é uma coisa muito bem já sedimentada, né? Então, eu sempre digo, né, que os nossos cursos, as nossas apresentações, né, todas elas são frutos da experiência prática, né? Nós temos aí o laboratório, né, que a maioria de vocês devem conhecer, que é o DENFAR, e que é fruto dessa experiência. Que eu vou trazer aqui para vocês, né, foi aprendido ali dentro, né? E é isso que nós gostamos de fazer, né? Trazer um pouco da experiência prática, aquilo que a gente vivenciou, para poder compartilhar com todo mundo, né? Essa nossa experiência também, ela conta com uma grande interação com a indústria farmacêutica, né? Nós já trabalhamos com a grande maioria das empresas farmacêuticas brasileiras, muitas delas fazendo projetos em que a análise térmica estava envolvida, né? Não projetos exclusivamente de análise térmica, mas muitos projetos de análise térmica. Essa é apenas uma amostra das empresas com as quais nós trabalhamos, né? Porque em algumas não é possível mostrar, né, logos e tal, mas é um número grande de empresas. Nessa área aqui, que nós chamamos de pré-formulação no laboratório, né, que nós temos aqui, se você olhar bem aqui à direita na tela, né, nós temos o nosso sistema de análise térmica, né, TG e DSC ali, que também vou mostrar para vocês aqui em mais detalhes, né. Então, essa questão da análise térmica é como uma rotina para nós, né. Então, iniciando aqui, eu acho importante dizer para vocês que o que são as análises térmicas, né? Elas são um conjunto de técnicas analíticas, tá? Não são apenas essas duas que eu vou apresentar para vocês, né? Nós temos mais. Essas técnicas analíticas, elas são capazes de avaliar, explorar, né, uma propriedade física de um composto a partir de um programa de temperatura que o equipamento vai conduzir, vai tocar. Então, um conjunto de análises, né? Para nós, importa muito o TG e DSC na área farmacêutica, né? E como eu disse para vocês, esse nosso trabalho com análise térmica, ele já vem de longa data, né? Essa foto aí, uma foto relativamente antiga, né? Você pode ver esse equipamento, é um equipamento, uma análise térmica, né, da Shimadzu, um DSC-50, e você veja esse computador que está instalado com ele aí, um equipamento super moderno, na verdade. Esse foi um equipamento de análise térmica que eu comecei, né, trabalhando com ele. Quando eu fiz o meu pós-doutorado em Portugal, eu tive esse equipamento aí à minha inteira disposição, e daí que surgiu o interesse, surgiu a vontade de trabalhar com isso, explorar mais isso e levar isso, né, para o nosso laboratório, trazer isso aqui para o Brasil, né? Isso foi importante para mim, acho que uma das coisas mais importantes, talvez a coisa mais importante que eu vi nesse meu pós-doutorado foi exatamente a oportunidade de trabalhar bastante a questão da análise térmica, né? E aí, quando nós retornamos, nós fizemos aí um projeto, fizemos uma aquisição, uma compra, né? E nós adquirimos, então, os nossos primeiros equipamentos de análise térmica. Vocês podem ver na parte superior, é um DSC, e na parte inferior é um TG. Esses equipamentos já não estão mais conosco, nós já estamos na segunda geração de equipamentos, né? Mas aí são os dois equipamentos, né? Duas das técnicas termoanalíticas que nós trabalhamos
que são exatamente o DSC e o TG, que eu vou tentar detalhar aqui para vocês, né? Não são equipamentos muito grandes, né? O meu referencial aqui não é muito bonito, mas dá para vocês terem uma ideia, né? Você veja aqui na parte superior à nossa à esquerda, né? Você tem um equipamento que é o DSC, e você tem aqui uma incrível referência, que é um rolo de papel higiênico. Você veja que não é um equipamento muito grande, não é um equipamento monstruoso, é um equipamento relativamente compacto, né? Pois bem, então, hoje nós já temos um outro tipo de equipamento, né? Um equipamento que hoje a Hitachi é dona dessa marca, né? E nós temos aqui, vocês podem ver nessas fotos, né? O nosso equipamento de TG, que está na parte superior aqui, né? Desculpe, do nosso lado esquerdo. Do lado direito você vê o DSC e vê o TG também, só que o TG ele está com uma exaustão acoplada nele ali, né? Então, hoje, esses são os equipamentos que estão operantes no nosso laboratório. Os equipamentos de TG e DSC. Mas nós já fizemos uma aquisição, esses equipamentos, nós temos esses equipamentos hoje, eles estão na caixa, né? E estão para ser instalados. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. E aí acaba se sobrepondo a nossa voz aqui. Então, esses dois equipamentos, o DSC e o TG, de novo da TA Instruments, são super modernos, né? É a linha mais nova que nós acabamos de adquirir e estamos instalando agora. Então, já temos equipamentos lá na caixa, já temos uma sala específica para eles, e nós vamos, então, para a nossa terceira geração de equipamentos, né? Eu posso dizer para vocês que a análise térmica é uma das coisas que nós mais fazemos no laboratório, e esses equipamentos são, talvez, os equipamentos mais utilizados no nosso laboratório, né? Por incrível que pareça, nós trabalhamos muito com dissolução, mas o equipamento que mais trabalha no laboratório, que mais gera análises, sem dúvida, são os equipamentos de análise térmica que nós temos lá, né? Muito bem. Então, a análise térmica aqui, ela representa, né, nós aqui trabalhamos com DSC e com TG, e eu vou falar aqui brevemente para vocês sobre o DSC. Então, o DSC, esse equipamento, você está vendo aqui, né, bem compacto agora, né, esse nosso equipamento aí hoje da Hitachi. O que nós temos numa DSC, né? Então, você vai ter a quantificação da perda ou ganho de calor, né, que resulta em mudanças físicas ou químicas da nossa amostra, isso em função da programação de temperatura. Então, por exemplo, se houver uma fusão dessa nossa amostra, né, que é uma mudança física, o que você tem, então? Você tem um fenômeno que está associado ali, né? Nesse caso, né, ele vai ganhar calor, vai absorver esse calor para poder fazer essa transformação. Né? Isso vai ficar registrado, então, né, lá no nosso resultado da análise térmica. E você vai ter, então, um resultado de DSC. Né? Basicamente, o funcionamento desses equipamentos é o seguinte: você vai ter uma célula onde você vai colocar dois cadinhos, são cadinhos de alumínio. Né? Um cadinho está vazio, que é a nossa referência, e no outro cadinho você vai pôr uma amostra. Né? Vou ver se eu consigo colocar aqui no final um pequeno vídeo mostrando todos esses passos para vocês, tá? Vamos ver se conseguimos, porque com a internet do jeito que está aqui, eu não sei se eu consigo rodar esse vídeo, mas vamos tentar. Né? Então, você pode ver aí que é assim que nós colocamos a nossa amostra para poder fazer a análise de DSC. Né? Então, aí, fazendo essa análise, a gente consegue avaliar os processos endotérmicos, a fusão, ebulição, sublimação, dessolvatação, tudo isso, né, pode ser colocado. Né? Gente, esse slide está posicionado em lugar errado aqui. Né? Isso aqui é sobre análise térmica de uma maneira geral. Né? Não. Ok. Apaga. Isso aqui é DSC, sim, tá bom? Os processos endotérmicos que a gente pode avaliar: fusão, ebulição, sublimação, dessolvatação, né? Processos exotérmicos no DSC, você pode ver cristalização, você pode ver degradação da amostra, decomposição da amostra, quando então você vai gerar, né,
CO2 e água, isso libera calor, fica registrado lá, né, como degradação da amostra. Com isso, então, você consegue, olha só, medir o ponto de fusão, é possível medir o grau de pureza da nossa amostra, olha só que interessante. Nós podemos avaliar polimorfismo, né, solvatação, degradação e a compatibilidade com recipientes, né? Tudo isso pode se extrair de uma análise de DSC. Vejam que é uma análise interessante. Agora, gente, importante deixar claro, tá? As análises térmicas, né, DSC e TG, geralmente se aplicam a fármacos puros, ou nos estudos de compatibilidade, quando a gente faz uma mistura, né? Essas técnicas analíticas, elas têm pouca aplicação na avaliação de produtos acabados. Não que não tenha, mas é pouco, bom? Ela trabalha bem o material puro para a gente poder ver ponto de fusão, grau de pureza, né, polimorfismo, né? Grau de pureza é uma aplicação muito interessante da análise térmica que eu vou mostrar para vocês. Uma análise típica de DSC é essa daí, pessoal. Vejam vocês, nós temos aí uma amostra de lovastatina, né? Nós aquecemos essa amostra e você vai observar aqui em 174,83 graus um pico, né? Que é exatamente o ponto de fusão da nossa amostra. Então, isso é uma análise de DSC típica. Muito interessante aqui a gente poder contar com isso, né? Lembrando, pessoal, que eu tenho que estar aqui no WhatsApp para receber as comunicações aqui do pessoal e tal, então de vez em quando eu me desloco um pouco aqui, tá? Então, uma análise típica de DSC, muito interessante a gente poder ver isso. Agora, veja bem, pessoal, há situações em que a gente não consegue um resultado muito bom de DSC. Quanto mais pura a amostra, quanto mais ela for muito bem definida quimicamente, mais fácil de termos isso. Por exemplo, essa amostra de digoxina, que é um complexo, né? Veja bem, nós temos uma análise aí que não nos ajuda muito a concluir sobre as características do material, né? Muito bem. Mais uma coisa que vai bem no DSC é o cálculo de pureza da amostra. Olha só que interessante isso que nós temos aqui, pessoal. É uma análise de pureza de uma amostra de ibuprofeno, né? Você pode verificar aqui que esse nosso material ele tem 99,72% de pureza. Olha que interessante. Então, pessoal, isso aqui eu consigo obter um padrão primário da minha amostra aqui, porque isso aqui não precisa de uma referência para ele poder chegar a esse cálculo. Ele faz esse cálculo, né? O programa do DSC, do equipamento, ele faz esse cálculo para você. O que ele precisa apenas é, como você pode ver aqui, um pico de fusão, um ponto, né? Um pico de fusão aqui, muito bem definido. Né? E aí, o que o equipamento faz? Ele vai simplesmente fechar essa área aqui e, com base em algumas informações, né, ele vai calcular para a gente a pureza dessa amostra. Bastante interessante você fazer isso nos estudos, por exemplo, no seu estudo de pré-formulação, né? Você pode mostrar lá, fazer lá um relatório mostrando cada um daqueles fornecedores, qual é a pureza que aqueles fornecedores da amostra, né, daquela matéria-prima, o fornecedor te forneceu. Né? Muito interessante isso aí. Agora, né, passando para o TG, né? Nós temos aqui um equipamento, nosso primeiro equipamento de TG, né? O que é o TG? Antes de mostrar lá, vou mostrar aqui para você na foto. Ele é, na verdade, uma balança, pessoal. Uma balança, nós vamos pegar a nossa amostra, né? A balança está aqui nessa parte superior, né? E aqui você tem um forno, né? E nós vamos pegar a nossa amostra, que não sei se dá para você ver, está num pequeno cadinho aqui, né? E ele vai queimar, carbonizar essa amostra. Então, aqui, diferente lá do DSC, você vai associar fenômenos de perda de massa em função da programação de temperatura. É outro tipo de análise térmica. Isso é também chamado, nessa parte superior, de uma microbalança, porque, na verdade, é uma balança mesmo. Você vai queimar a amostra e vai observando ali os fenômenos de perda de massa. Pois bem, então, essa análise termogravimétrica, que a gente chama também de TG, né, TGA, o que nós vamos ter aí, então? Medida das alterações de massa dessa nossa amostra em função da programação de temperatura que nós vamos fazer.
né? Com isso, em geral, nós podemos determinar os fenômenos de dessolvatação, decomposição, qualquer fenômeno associado à perda de massa da nossa amostra. E note que lá no DSC, é quase que uma impressão digital aquele resultado que você obtém, porque o ponto de fusão é característico de cada material. Aqui também, essa perda de massa é característica, né? A perda de massa, por exemplo, de um ibuprofeno não é igual à perda de massa do paracetamol, eles têm comportamentos distintos. Isso nos permite, então, caracterizar esses materiais. Muito bem. Então, sempre fenômenos associados à perda de massa, no caso da análise termogravimétrica, o TG, né? Mas olha só, eu vou voltar nisso mais à frente. Você pode ver aqui, né, uma foto antiga, onde você vê aqui no primeiro plano o nosso equipamento de TG e lá atrás o nosso equipamento de DSC. Sim, porque esses dois, eles são complementares. Então, uma coisa que sempre a gente recomenda para as empresas, né? Quando você comprar um equipamento, você tem que comprar os dois. Só comprar o DSC não faz sentido, precisa ser o TSC e o TG juntos, porque nós vamos fazer as duas análises e a interpretação desses dois resultados é que vai nos permitir chegar à conclusão. Então, muito importante a gente trabalhar isso. Eu já tive a oportunidade de ver estudos de compatibilidade, onde o pessoal fazia apenas uma análise de DSC. Ora, isso não é suficiente para você ter um conjunto de resultados em que você possa fazer uma boa interpretação e você produzir um relatório, né, de estudo de compatibilidade robusto. Então, requer interpretação, requer um pouco mais de elaboração para você poder fazer esse tipo de estudo. Então, não é simplesmente uma análise de DSC. E volto a dizer, né, nós lá no laboratório temos muita preocupação com os nossos relatórios de análise térmica, que sejam relatórios robustos e que possam discutir exaustivamente, né, os seus resultados e concluir se há ou não uma interação, né, se eles são compatíveis. Muito bem. Aqui, de novo, os dois equipamentos, né? Uma foto um pouco mais distante, para você ver que os dois, né? Eles não estão ligados, eles não operam juntos, mas quando você faz uma análise de um, você pega essa amostra e analisa no outro também, né? Eles são complementares. Aqui, né, você pode ver uma demonstração da estrutura do nosso TG, né? Ele você tem no forno dois cadinhos com a sua amostra, né? Um cadinho vazio e um cadinho com a sua amostra, né? Nesse caso aqui, e no nosso equipamento que nós temos hoje, os cadinhos eles estão posicionados na horizontal. O primeiro equipamento que nós tínhamos, a posição dos cadinhos ela era vertical, né? A balança, então, ela está como se estivesse segurando os pratos. Antes ela tinha ela segurava, né, esses pratos na posição vertical. Muito interessante isso, né? São tecnologias diferentes. Então, gente, o que é interessante é exatamente isso que eu já falei para vocês. Comparar resultados de TG e DSC, ou de DSC e TG, né? Os dois, eles caminham juntos. Nas mesmas condições, você tem o resultado de um, o resultado do outro, e um ajuda você a entender o que está acontecendo com a sua amostra. Um ajuda o outro a entender. E aqui nós temos um caso típico, né? Vocês vejam aí nessa figura, né, que está se movimentando, você tem os nossos equipamentos de DSC mais à esquerda e o equipamento de TG aqui mais à direita. E aqui o resultado de uma amostra em que você tem a análise de DSC, essa que está aqui em verde, e a análise de TG, né, a curva de TG, que você tem aqui em azul. Então, olha que interessante, né? Você vê aqui esse resultado só olhando para o verde aqui, pessoal, é a curva de DSC. O que nós temos aqui? Essa nossa amostra, né, ela teve aqui um pico, que provavelmente é a fusão, né, do fármaco, em torno aqui disso, aqui deve dar mais ou menos aqui uns 190 graus aqui, mais ou menos, né, embora não esteja indicado, porque a curva aqui só quer mostrar para você quanto é importante juntar os dois resultados. E essa amostra, depois de continuando o aquecimento, olha só, ela apresentou um pico exotérmico grande, mas um pico muito bonito, gente, muito bem formado.
O que será isso aí? Não me parece degradação, porque a degradação normalmente ela não volta assim para a linha de base, é um comportamento um pouco diferente. E esse comportamento ele aconteceu aqui em torno aqui, sei lá, dos 240 graus aqui, né? Um pouco antes, né? Aqui já tinha começado isso, talvez 220, 230 graus, né? Então, o que é isso aqui, gente? Será que isso aqui é uma cristalização? Tá, mas depois o material não fundiu de novo? O que está acontecendo aqui? Pois bem, como sempre fazemos também a nossa análise de TG, né? Então nós pegamos, colocamos nesse equipamento aqui essa amostra e você tem então um aquecimento. Olha só que interessante. Chegou aqui nesse ponto, você tem uma perda de massa muito acentuada, né? E continua havendo perda de massa, né? Aqui em 390 graus, você pode ver, nós temos 40% da massa inicial, né? A massa inicial aqui era 100%, foi perdendo peso, né? Nesse ponto aqui, a 390 graus, você tem 40%. Obviamente, se nós seguirmos com a programação de temperatura, isso aqui vai caindo, né? Vai caindo, você pode ver que essa curva aqui está em ascendência. Muito bem, então veja você, que fenômeno é esse que nós vimos no DSC? O TG mostrou para a gente, pessoal, que isso é um fenômeno associado à perda de massa. Veja bem, quando você começa aqui a ter uma ascendência na curva de TG, é exatamente quando você começa a ter aqui nós temos uma descendência, desculpe, no TG, aqui você tem uma ascendência no DSC, ou seja, o que o DSC está mostrando aqui é uma decomposição, mas ele não avalia a perda de massa, então eu não tenho certeza se de fato, né, nós estamos tendo uma degradação aqui. O TG confirmou que sim, esse é um fenômeno de degradação, porque aqui ocorre perda de massa. Basicamente o que nós temos, pessoal, a amostra está se degradando, liberando CO2 e água, e isso é registrado pela microbalança, né, é uma perda de massa. Então, esse exemplo aqui mostra para vocês a utilidade de nós termos as duas análises, para delas trabalharem em conjunto. Pois bem, então o nosso foco, né, na indústria farmacêutica, né, no nosso laboratório, né, nós trabalhamos com TG e DSC. Né? Essas técnicas analíticas elas estão em expansão na indústria farmacêutica brasileira. Né? Isso já é um padrão no mundo todo. Né? As empresas no mundo todo, elas fora do Brasil, elas trabalham muito bem a questão das análises térmicas, né? E no Brasil isso tem crescido muito nos últimos tempos, e aqui no final de 2017, como vocês sabem, nós tivemos a RDC 200, né? Que eu entendo que vai expandir ainda mais o uso das análises térmicas na indústria farmacêutica no Brasil. Vamos dar uma olhadinha nessa RDC aí, que eu acho que não deve ser de desconhecimento de vocês. No final de dezembro de 2017, né, nós tivemos, então, essa RDC, né, que versa sobre o registro de medicamentos, né? E o que nós temos, então? A RDC relativamente extensa, né? Você tem lá os capítulos, né, todos aí, para você não se perder. No capítulo 3, os requisitos gerais para o registro, você vai ter lá a seção 1, medidas que antecedem, seção 2, né? Seção 1, medicamento novo, seção 2, inovador, seção 3, anexo, os similares, né? A documentação técnica está lá na seção 5, e olha só o artigo 24, né? Então, a Anvisa vai exigir de você, como você deve saber, documentação técnica da qualidade relativa ao insumo farmacêutico, né? Sobre o desenvolvimento da formulação também, né? Sobre o produto terminado, né? Sobre a produção disso aí, controle de qualidade, né? Embalagem, e aí vai tudo isso que é exigido, né? Estudos de estabilidade, muito bem, né? Aí você tem um capítulo só para o medicamento novo, outro para o inovador, genérico e similar, né? Para renovar esse registro, né? E as disposições finais. Muito bem, vamos lá naquele artigo 24 que eu falei para você ali atrás, né? Da documentação técnica da qualidade, né? No artigo 24, está bem claro lá, no ato do protocolo de pedido de registro de medicamento, o solicitante do registro deverá apresentar relatório técnico contendo as seguintes informações sobre o insumo farmacêutico: a nomenclatura, estrutura, propriedades físico-químicas, dentre as quais ponto de fusão, solubilidade, tamanho de partícula, que são análises. Na verdade, o que eu entendo que a Anvisa está aqui, não tem esse nome, mas
Eu entendo que a Anvisa quer que você faça aqui, no meu entendimento, isso aqui é um relatório de pré-formulação. E para trabalhar o ponto de fusão, pessoal, nada melhor do que a análise térmica, nada melhor do que o nosso DSC. Então, você vê, já estamos aqui, né, na nossa RDC 200, mostrando que a análise térmica pode te ajudar nisso aí, né? E ele vai pedir outras coisas, né? E aqui, o que nós temos aqui? Se deseja também que você caracterize, que você trabalhe a questão dos polimorfos relacionados a esse princípio ativo. Então, de novo, caímos no estudo de pré-formulação, né? E, de novo, a análise térmica pode ajudar a gente a trabalhar a questão da caracterização dos polimorfos, né? E aí vão querer outras informações aí de você, e aí vem aqui, ó, informações sobre, né, para o desenvolvimento da formulação. No item B, você tem informações sobre a compatibilidade do seu princípio ativo com os recipientes, né? Pessoal, isso aí é análise térmica. Embora existam outras formas de você avaliar essa compatibilidade, a análise térmica é uma ferramenta poderosíssima para você poder fazer isso, né? E um estudo de compatibilidade fármaco-recipiente por análise térmica, se for, né, uma coisa bem interpretada, efetuada porque tem familiaridade, né, quem tem familiaridade com o assunto, se consegue fazer um trabalho muito bom e fica um material muito bom para você colocar no seu relatório para mandar lá para a Anvisa, né, para o seu registro. E aí vem outras questões, né? Então, gente, veja bem, pelo que você percebe aí do que a Anvisa está querendo na RDC 200, é muito importante que você conheça o seu fármaco, né? E esses resultados, essas características, a caracterização, você vai usar para desenvolver a formulação, né? Isso são os estudos de pré-formulação. Muito bem. A pré-formulação, como a gente já teve a oportunidade até de falar, né, numa das nossas lives, seria a quantificação, então, das propriedades físico-químicas do nosso fármaco, para que a gente possa, então, de posse dessas características, né, você, então, conseguir desenvolver o seu produto. Porque não dá para a gente ficar desenvolvendo no escuro, né? Nós temos que dizer o seguinte, qual que é a forma polimórfica que está no meu material, por exemplo, e qual que eu vou utilizar. Deixar isso claro. Nós temos que escolher o polimorfo, não o polimorfo nos escolher, né? Então, é preciso fazer um bom trabalho de pré-formulação e a análise térmica pode ajudar bastante a gente. Agora, voltando ali no estudo de compatibilidade fármaco-recipiente, pessoal, como que nós podemos fazer um estudo desse tipo? Isso aqui é uma incompatibilidade típica. O ácido acetil salicílico é incompatível com estearato de magnésio. Como nós podemos constatar isso? Muito simples. Essa é uma análise de DSC, ou análise de TG não está incorporada aqui. Até porque o DSC, nesse caso aqui, da acetil salicílico com o estearato de magnésio, é tão característico, é tão certeiro, né, que até dispensa outras análises. Como que nós podemos concluir isso? Veja você, a curva do ácido acetil salicílico, essa em verde, mostra um pico, né, característico aqui em torno dos 140 graus aqui, mais ou menos, né, acima de 130 graus. Muito bem, tem um pequeno pico aqui, que pode ser uma cristalização, né, antes dos 130, e depois você tem um outro pico, né, aí, que pode ser a decomposição desse material. Muito bem. E o estearato de magnésio, essa linha em vermelho, nós pegamos o estearato de magnésio, fomos fazer a análise, e ele tem uma composição um pouco mais complexa, o estearato de magnésio, né? O que nós chamamos de estearato de magnésio, na verdade, predomina estearato, mas você tem outros compostos também ali, né? Então, a curva de DSC dele não é tão característica assim. Você pode ver ali que tem mais ou menos 2 picos ali, antes dos 130 graus, isso é um comportamento característico do estearato, dependendo da composição ali dos ácidos graxos que deram origem a esse estearato, né? E o que nós fazemos, então? Como que é um estudo típico de compatibilidade fármaco-recipiente? Você faz uma mistura 50-50, né? 1 para 1 do seu fármaco com o seu recipiente. E corre essa análise, e essa análise você pode ver nessa linha ponte tracejada, né, em azul, é a mistura de ácido acetílico com estearato de magnésio, e você pode ver aí que a supressão
do pico do ácido acetil salicílico, indicando que o ácido acetil salicílico não está mais presente ali na amostra. Ele reagiu com o estearato de magnésio, formando um outro composto. Você vê também que o estearato de magnésio, aquele pico dele ali, característico, também não está ali da forma como ele se apresentava antes. E aparece um pico bem mais cedo, antes dos 80 graus ali, né, que antes não existia. Ou seja, pessoal, isso é um resultado típico de uma reação química entre esses dois componentes, mostrando que eles não são compatíveis. Não são compatíveis. E, portanto, esses dois devem ser evitados. Ou seja, quando você formular acetil salicílico, não deveria utilizar estearato de magnésio, porque isso vai te dar um problema de estabilidade. Os dois são incompatíveis. Isso pode complicar bastante a sua vida quando você formula acetil salicílico com estearato de magnésio. Muito bem. Aqui você tem um outro estudo, né? Aqui um pouco mais ampliado, só para você ter uma ideia, né? Nós fizemos aí um estudo da lovastatina, são muitos estudos, pessoal, tem vários, tá? Eu selecionei só alguns aqui para mostrar para vocês, mas a quantidade de estudos que nós temos é muito ampla, tem bastante coisa, tá? O que nós temos aqui? Um estudo típico aí da lovastatina, como vocês podem ver, né? Ela tem um pico bem característico ali depois dos 150 graus, deve dar mais ou menos ali uns 170 e poucos graus, né? E aí, o que a gente faz? Eu não vou mostrar aqui, né, para economizar espaço, a curva DSC de cada um dos recipientes. Já vamos misturar esses recipientes com a lovastatina e vamos mostrando para você. Porque, na maioria desses casos, o que a gente tem, pessoal? A preservação do pico da lovastatina, indicando que ela não interagiu com os recipientes. Veja bem, o primeiro deles, a celulose microcristalina, né? O segundo, o amido, sem nenhum problema também, no caso esse aí, o recipiente é o Stach 1500, né? Para cross-caramelose também está mantido o pico, né? Para lovastatina com estearato de magnésio, houve um pequeno deslocamento do pico. Aí a gente tem que ter uma análise de TG também para ajudar a interpretar também, né, uma série de parâmetros ali que o DSC vai dar para a gente, ou seja, requer interpretação, né? E a lovastatina com a lactose é bem interessante, porque a lactose ela apresenta dois picos, viu, pessoal? Apresenta dois picos, mas o que a gente pode ver é que o pico da lovastatina ali também está mantido. Ou seja, né, só para ilustrar para vocês, olhando esses resultados aqui, não nos parece que há incompatibilidade entre a lovastatina e esses recipientes que aí foram mostrados. Requer interpretação, análise de TG, mas isso aqui já se encaminha para um resultado interessante para esses recipientes com a lovastatina. Aqui outros estudos, né? O estudo da primidona também. A primidona é interessante porque ela tem um ponto de fusão, apesar de ser uma molécula orgânica, um ponto de fusão elevadíssimo, pessoal, quase lá nos 300 graus, né? E aí, quando você mistura a primidona com a erosil, você não parece haver uma incompatibilidade. Mas quando você mistura primidona com o lauril sulfato de sódio, e cadê o pico da primidona? Quando você mistura com o amido, o pico parece preservado. Mas então vamos voltar aqui na primidona com lauril sulfato de sódio. Você tem vários picos aí, né? Alguns deles característicos do lauril sulfato de sódio, que eu não estou mostrando aqui para você a curva DSC do lauril. Mas da primidona, né, vamos nos basear nisso. Cadê o pico da primidona? Então, nós temos que pensar, né, o que pode estar acontecendo aqui? É uma incompatibilidade? Olhando muito rapidamente, a gente pode suspeitar. Sim, houve supressão do pico da primidona, então nós temos uma incompatibilidade, né? Ok. Só que, no entanto, nós temos algumas coisas para observar. Uma coisa que pode acontecer, principalmente com esses pontos de fusão muito elevados, pessoal, é o seguinte: o lauril sulfato de sódio tem um ponto de fusão bem inferior a isso. Então, o que acontece? O lauril sulfato de sódio ele se funde muito antes da primidona. Então, você tem ali, na verdade, um material líquido com seu sólido primidona. Se esse material líquido dissolver o seu fármaco, você não vai achar o pico lá na frente. E você vai acabar concluindo, houve uma incompatibilidade porque houve supressão do pico. Não é bem assim, pessoal. Como eu disse para você,
requer interpretação. Hã? Mas assim que é interessante, né, gente? Se o negócio já viesse pronto, né? Poxa vida, não tem muita graça, né? É aquela história, né? O DSC não tem cérebro, né, gente? Use o seu. Aqui, estudos de atenolol vai pelo mesmo caminho, né? Aqui, teofilina com alguns recipientes, você pode ver aí, né? Aminofilina também, né? Aí você tem alguns problemas, né? Cadê a supressão aqui do pico, né? E aí requer interpretação também, e por aí vai, né? Mas são estudos típicos de compatibilidade fármaco-recipiente, utilizando análise térmica. Lembrando que esses resultados que eu mostrei aqui para vocês são apenas de DSC. Quando fazemos um estudo de incompatibilidade, nós temos junto o resultado de TG também, tá? Para a gente poder fazer uma interpretação mais completa. Outra coisa que podemos estudar também, né, já fora de incompatibilidade, mas ali na RDC 200 mencionava, são fenômenos associados ao polimorfismo, né? Nós temos duas amostras aqui de ciprofibrato, você pode ver que na amostra 2, ela tem um pico único, né? Mas a amostra 1, você tem um pico, você tem, né, um pico aqui de perda, né, de absorção aqui de energia, né? Calor, e você tem um pico também, que é o melhor chamar isso aqui, né, um pico em que você tem absorção de energia, aqui você tem liberação de energia, e depois um outro pico que coincide com esse da amostra 2. Isso aqui, pessoal, é típico de fusão, recristalização e uma nova fusão. Isso aqui indica polimorfismo, né? Aqui tem um polimorfo específico, e esse polimorfo aqui é esse segundo que aparece aqui, né, na amostra 1. Então, gente, a gente pode estudar polimorfismo por aí também. O DSC pode indicar para a gente quando a gente está diante de um caso de polimorfismo, né? É uma técnica que ajuda. Embora o raio-x é o que manda nessa questão do polimorfismo. Na espironolactona também fizemos um estudo aqui com 6 amostras. Você veja, tem algumas amostras, né, que tem um pico um pouco diferente das outras. Aparece pico aqui no meio. Opa, já estou mostrando o pessoal aqui, né, gente? Então, também podemos estudar, nós estudamos aqui, né, a questão do polimorfismo da espironolactona com análise térmica, né, nesse caso aqui DSC também. Né?